A paz do Senhor, queridos irmãos, quero compartilhar com você a palavra do Senhor que está em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 19. E sucedeu quando o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Existem dois tipos de reações das pessoas ao ouvir a palavra de Deus. E essas reações mostram o tipo de coração que essa pessoa possui. O rei Josias rasgou as suas vestes ao ouvir a lei do Senhor. Mas quem era o rei Josias? Segundo a palavra, ele era um rei temente a Deus, que andou em todos os caminhos de seu pai Davi, não se inclinando nem para a direita e nem para a esquerda, acabando com a idolatria, purificando a terra, demolindo os altares e reduzindo as imagens esculpidas, reparando e consertando a casa do Senhor. O rei Josias representa a boa terra. Veja o que o Senhor falou a respeito dele. Em 2 Crônicas 34, versículo 27, diz assim: Como teu coração foi terno, e tu te humilhaste diante de Deus, quando ouviste as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste diante de mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Ao ouvir a lei do Senhor, ele se humilhou diante dele, pois o povo estava em pecado e, conforme a lei, o juízo de Deus viria contra aquela cidade. Porém o Senhor, por causa do seu coração que se humilhou, que se quebrantou diante da sua palavra, o Senhor prometeu a ele que ele estaria em paz, que o seu juízo não viria contra aquela terra enquanto ele tivesse vida. A pessoa que representa a boa terra, ao ouvir a palavra do Senhor, ela se arrepende, ela teme e treme diante do Senhor. Existe um quebrantamento no coração daquele que é temente ao Senhor. Existe também aquele que representa a má terra, ou seja, o solo pedregoso ou espinhoso, ou ainda à beira do caminho. Nenhum desses consegue produzir frutos bons. Um exemplo disso é o rei Zedequias, 2 Crônicas 36, versículo 11 ao 13. Ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava pelo Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, enrijeceu seu pescoço e endureceu o seu coração para não se voltar ao Senhor Deus de Israel. A pessoa que ouve a palavra de Deus e ela se incomoda, fica irada, se levanta contra aquele que está expondo os seus pecados, é aquela que tem o coração endurecido. Meus queridos irmãos, como têm sido as vossas reações ao ouvir a palavra do Senhor? Será que você tem se quebrantado ou será que você tem se endurecido para não obedecer à voz do Senhor? Que eu e você nos humilhemos debaixo da potente mão do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a toda a sua família também. Paz seja contigo. Preciso de ti, transforma-me, quebranta o meu coração, Senhor, eu me rendo aos teus pés, enche-me com tua unção, transforma-me, cumpra em mim, Senhor, tua vontade, lava-me, purifica o
aqui, Senhor, santifica